Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre o treinamento resistido intervalado de alta intensidade, que provavelmente é uma nova proposta de treino de musculação, né? Você deve conhecer o treinamento resistido, que é o treinamento resistido tradicional, né? A musculação tradicional. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o treinamento resistido intervalado de alta intensidade, que é um método que está se mostrando bastante efetivo, e a gente vai mostrar aqui uma evidência falando sobre a sua efetividade para modificações, principalmente na composição corporal e na força muscular. Bem, o treinamento resistido, mais popularmente conhecido como musculação, tem basicamente duas adaptações fisiológicas, dois ajustes fisiológicos, que são os ganhos de força e de hipertrofia muscular, né? Os ganhos de massa muscular. Eu não estou dizendo que o treinamento resistido apenas promove ganhos na força muscular e na hipertrofia. Existe uma série de adaptações fisiológicas agudas e crônicas proporcionadas pelo treinamento resistido, né? Ajustes cardiovasculares, metabólicos, ósseos, no sistema imunológico e por aí vai. Mas os dois principais efeitos proporcionados pela musculação são os ganhos de força muscular e hipertrofia. Inclusive, a maioria das pessoas que frequentam academias de musculação, elas têm três grandes objetivos: ganhos de força, hipertrofia e emagrecimento. São esses dois principais efeitos aí, né? A força e a hipertrofia. Só que, como eu já tinha falado antes, o treinamento resistido não proporciona apenas ganhos na força muscular e na hipertrofia, mas uma série de outras adaptações, outros ajustes. Dois desses ajustes diz respeito ao gasto energético de repouso. Então, o treinamento resistido promove alterações no teu gasto energético de repouso. Na verdade, ele aumenta o teu gasto energético de repouso, ou seja, o teu organismo se torna um organismo mais gastador. Você começa a gastar mais calorias para manter a função normal dos teus órgãos. Teus órgãos precisam funcionar e para isso eles precisam gastar energia. E essa energia que eles vão utilizar vai ser derivada das gorduras. Então, o treinamento resistido, ele também influencia no metabolismo das gorduras. Treinar força também emagrece. Agora, claro que você deve treinar da forma correta. E quando eu falo da forma correta aqui, é utilizando o volume e a intensidade, inclusive a intensidade de esforço adequada para que o metabolismo das gorduras seja afetado de forma significativa. No entanto, a falta de tempo é uma das barreiras mais alegadas pelas pessoas para não praticar atividade física. Atividade física de forma geral, né? Inclusive musculação. As pessoas alegam não ter tempo suficiente e embora essa barreira esteja na literatura mundial, né? Todo mundo diz que não tem tempo, existe uma diferença, eu costumo sempre dizer isso, né? Existe uma diferença entre você realmente não ter falta de tempo ou você alegar não ter tempo. Porque nós hoje já sabemos que existem vários protocolos de exercício, não só falando da musculação aqui, né? Mas de exercício físico de forma geral, que você pode treinar com tempos muito curtos. Isso vale para musculação, mas isso vale para caminhada, isso vale para corrida, isso vale para ciclismo, para hidroginástica, para qualquer modalidade. Então você não precisa obrigatoriamente de 1 hora ou mais de treinamento. Você pode treinar com um tempo muito menor. Então hoje a falta de tempo, ela não é, apesar dela ser muito alegada, né, como uma barreira muito importante para as pessoas não fazerem atividade física, parece que a grande questão não é a falta de tempo, mas falta de prioridade, né? Mas vamos considerar que a maioria das pessoas não fazem exercício físico, não fazem musculação por falta de tempo. Bem, se o teu problema é tempo, eu vou mostrar aqui dois protocolos de treinamento. O primeiro é o treinamento intervalado de alta intensidade, conhecido como HIIT. O HIIT, ele consiste em usar uma modalidade, qualquer uma, pode ser corrida, pode ser ciclismo, pode ser natação, pode ser inclusive na própria musculação, em que você vai fazer um certo esforço, e esse esforço tem que ser em alta intensidade, e você vai intervalar. Esse intervalo, ele pode ser passivo, ou seja, você para completamente de fazer aquele esforço, você fica parado, ou ele pode ser ativo, você continua fazendo aquele esforço, só que numa intensidade menor. Por exemplo, utilizando o exemplo da corrida, então você corre com a velocidade mais alta, com um esforço muito mais alto, né, em alta intensidade, e de repente você para de correr, para completamente. Esse é um repouso passivo.
Ou você pode correr em alta intensidade num determinado período, deixa eu chutar aqui para você, 1 minuto e meio, 2 minutos, e depois você continua correndo, só que numa intensidade bem menor, mas bem menor, ou continua caminhando. Então você pode usar vários tipos de protocolos de HIIT, e aí você consulta um profissional de educação física para que ele manipule essas variáveis do treinamento do HIIT, para que você treine apropriadamente e, claro, consiga os resultados, né? Além do HIIT, você tem agora o treinamento resistido intervalado de alta intensidade. E em que consiste o treinamento intervalado de alta intensidade? Você faz um esforço, esse esforço ele tem que ser em alta intensidade, você dá um período de descanso, esse período de descanso tem que ser muito curto, e logo depois você realiza novamente aquele esforço em alta intensidade. Como você dá um tempo de intervalo muito curto, então a duração total do teu treinamento também é curta. De forma que se treinando de forma tradicional você gastava aproximadamente 1 hora, treinando com o protocolo de HIIT, né, que é o treinamento resistido intervalado de alta intensidade, pode ser que você gaste 30 minutos, né, 35 minutos, no máximo 40 minutos, depende de quantos exercícios você vai fazer, depende se a academia está cheia e você necessita revezar equipamento, enfim, depende de uma série de motivos, mas o HIIT ele tende a durar menos, né, a duração total tende a durar menos do que o treinamento resistido tradicional. Quais são os efeitos do HIIT? Basicamente os mesmos do treinamento resistido tradicional. Só que dependendo do parâmetro que a gente está falando, algum efeito pode acontecer numa magnitude maior ou na mesma magnitude. E qual a vantagem então de fazer o HIIT? A vantagem é que você treina com um tempo menor. Então se o teu problema para treinar é falta de tempo, o HIIT pode ser uma alternativa. Então um dos efeitos do HIIT, aumento do EPOC. O que é o EPOC? É o consumo de oxigênio excessivo pós-exercício, né? Após o exercício físico, independente de ser aeróbio, independente de ser musculação ou em alta intensidade, você tem um aumento no consumo de oxigênio pós-exercício. Isso colabora bastante para a perda de gordura corporal, né? Mas não é só o efeito EPOC que colabora na perda de gordura, não. Tem outros efeitos que agem em conjunto. O HIIT também causa um aumento, inclusive um aumento crônico no gasto energético de repouso. Então a tua taxa metabólica de repouso ela fica mais aumentada cronicamente, fazendo com que o teu organismo gaste mais gordura. Você é um organismo gastador de gordura. Isso é interessante quando você quer emagrecer, né? E você tem a diminuição do quociente respiratório. Quando você tem uma diminuição do quociente respiratório, você queima mais gordura corporal. Isso acontece quando você faz o treinamento resistido intervalado de alta intensidade. Logo, quando a gente considera esses efeitos aqui que eu estou falando para vocês, o HIIT é uma estratégia interessante para a perda de peso, para modificações positivas na composição corporal, como por exemplo, redução da gordura corporal e aumento da massa magra, inclusive da massa muscular. O HIIT melhora a capacidade aeróbica, né? Mesmo sendo musculação. Musculação aumenta a capacidade aeróbica, depende do protocolo de treinamento que você faz, depende do método que você está treinando, né? Enfim, depende de como você treina. E melhora o perfil lipídico, principalmente para pessoas que têm algum grau de dislipidemia, né? E aí vamos lá, vamos falar de uma evidência mostrando a efetividade do HIIT. Esse estudo ele foi publicado no International Journal of Environmental Research and Public Health. Esse estudo foi publicado em 2020. Um dos pesquisadores é o Antonio Paoli, que é um pesquisador italiano, muito atuante na área do HIIT e do treinamento de força também, mas principalmente do HIIT, né? Eu tô tendendo a falar do HIIT, tá? Então esse estudo ele é intitulado Os efeitos de 6 semanas, isso dá mais ou menos o que? 1 mês e meio, do treinamento resistido tradicional ou do treinamento resistido intervalado de alta intensidade na composição corporal, potência aeróbica e força em jovens saudáveis. Foi um ensaio controlado, randomizado. E aí o que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 20 jovens saudáveis, ativos fisicamente, e dividiram em 2 grupos. Um grupo era o grupo do treinamento resistido intervalado de alta intensidade, o HIIT,
E o outro grupo era o grupo treinamento resistido tradicional. Eu senti a falta do grupo controle, eles não tiveram grupo controle. Isso é uma limitação do estudo, mas vamos para frente. A minha função aqui é só divulgar os resultados da ciência relacionada ao treinamento resistido, né? Então esses indivíduos, esses 20 jovens, foram submetidos a 6 semanas de treinamento, 3 vezes por semana. Como é que foi o protocolo de treinamento desses indivíduos? Para o treinamento resistido tradicional, eles fizeram 3 séries de 15 repetições com 60% de 1RM, que é uma carga moderada, dando 1 minuto e 15 segundos de intervalo entre as séries, né? Protocolo bem comum de se realizar em academias, né? E o protocolo de HIIT, como é que foi? Bem, para quem treinou o treinamento resistido intervalado de alta intensidade, eles fizeram da seguinte maneira. A primeira série, eles fizeram 6 repetições com uma carga de 80% de 1RM, que é uma carga alta. E aí eles deram 20 segundos de intervalo e com a mesma carga eles fizeram mais repetições até a falha. Isso deu aproximadamente 2 ou 3 repetições. Aí eles deram novamente 20 segundos de intervalo e fizeram as repetições, mais repetições, né, até a fadiga, o que dava menos do que 3 repetições, né? Porque você vai acumulando fadiga ali residual, né? Aí deram 2 minutos e meio de intervalo entre as séries e fizeram a segunda série, o que significa que tudo isso aqui que eu falei para vocês corresponde a uma série, tá? Aí dava 2 minutos e meio de intervalo e fazia novamente esse processo. Aí vamos lá. Quais foram os exercícios utilizados? Leg press, supino reto, puxada à frente, desenvolvimento e rosca direta. Aqui vocês observam a montagem do estudo, né? Como é que o estudo foi montado, né? Eu já falei para vocês, né? Vejam, antes dos indivíduos serem submetidos ao processo de treinamento, eles fizeram 3 visitas ao laboratório. Na primeira visita eles mediram IMC, metabolismo de repouso, potência, fizeram testes de potência aeróbica. Aí na segunda visita, que dura mais ou menos, pode ter sido 48, 72 horas mais ou menos, né? Aí eles vão para a segunda visita, onde eles coletaram amostras sanguíneas, fizeram o exame de DEXA para medir a composição corporal, né? Verificar a composição corporal. Fizeram um teste de hand grip, que é para medir a força do aperto de mão. Fizeram um teste de 5 repetições máximas no leg press, no desenvolvimento e na rosca inversa. E na visita 3, em outro dia, em outra oportunidade, eles fizeram um teste de salto agachado e o teste de 5 repetições máximas para o supino e a puxada. Aí eles foram submetidos, eles passaram 2 semanas fazendo esses testes aqui, tá? Aí depois eles foram submetidos às 6 semanas, né? Foram divididos em 2 grupos, o grupo do HIIT, que foi submetido a 6 semanas, e o grupo do treinamento tradicional, que foi também submetido a 6 semanas, e aí no momento pós, ou seja, depois das 6 semanas, eles mediram tudinho de novo. Tudo aquilo que foi medido no começo foi medido também no final. O que é que nós podemos falar? Observe apenas os gráficos que estão destacados em vermelho. Aqui eu tenho peso corporal, aqui a massa magra e aqui a massa muscular. E aqui a relação entre massa muscular e massa magra. Observe que o peso corporal aumentou significativamente no grupo que fez o treinamento intervalado de alta intensidade, né, o HIIT, mas não aumentou no treinamento tradicional. A massa magra aumentou significativamente no grupo HIIT, mas não aumentou no tradicional. E a massa muscular, que é o que importa para muita gente, aumentou de forma significativa nos 2 grupos, tanto no grupo HIIT quanto no grupo tradicional. Tá? Não sei se você já notou. A barrinha que está em preto é o grupo HIIT e a barrinha que está em branco é o grupo do treinamento tradicional. Tá? Quando a gente fala em massa muscular, observe que houve aumentos significativos para os 2 grupos, tanto para o HIIT quanto para o grupo tradicional. E foram aumentos semelhantes, o que significa dizer que tanto faz você usar um protocolo de HIIT, né, com tempos muito curtos de intervalos, como 20 segundos, ou um protocolo tradicional, sei lá, com uma carga mais moderada e com 1 minuto e meio de intervalo. Tanto faz, né? Os resultados em relação à massa muscular vão ser muito parecidos. E qual a vantagem? Mais uma vez eu digo, é porque para isso aqui, para esse grupo aqui, o HIIT, ele conseguiu praticamente o mesmo resultado gastando bem menos tempo, né?
Observe que não tiveram efeitos para a massa gorda, né, gordura corporal, talvez por causa da duração do protocolo, que foi de apenas 6 semanas, né, tanto em valores absolutos quanto em valores relativos, né. Enfim, parece que o HIIT tem a vantagem, não porque ele é melhor, não porque ele é mais eficiente em promover, não porque ele promove mais ganho de massa muscular, mas porque ele promove o mesmo ganho de massa muscular em menos tempo. Em relação à hipertrofia, vamos ver aqui a hipertrofia dos braços, né? Olha aqui, ó, o grupo HIIT saiu de 5.081 para praticamente 5.300, aumento significativo. O grupo do treinamento tradicional saiu de 4.900 para 5.052. Foram aumentos significativos e semelhantes para a hipertrofia dos braços. E para a área de gordura da coxa, ou seja, a quantidade de gordura da coxa, né? Apenas o treinamento tradicional foi mais eficiente, né? Promoveu maiores diminuições na massa gorda. Saiu aqui de 5.350 praticamente para 4.980, né? Aí não me pergunte por que o treinamento tradicional foi melhor do que o HIIT. Eu não sei se essa justificativa pode ser plausível, mas talvez porque tinha apenas um exercício de membros inferiores, né, que era o leg press, mas eu não tenho certeza disso que eu estou falando para vocês. Então, enfim, se achou que o treinamento tradicional causou uma maior queda na gordura corporal, né? Em relação à força muscular, vamos lá, veja. Em primeiro lugar aqui nós vemos a força de resistência do hand grip, que é a força de resistência do aperto de mão. O HIIT saiu na vantagem aqui, saiu de 82 para 94. Mas também houve aumentos no grupo tradicional, saiu de 72 para 81, tá? Quando a gente vai ver leg press, supino, puxada, desenvolvimento e rosca reversa, observe que todos tiveram aumentos e foram aumentos significativos, né? Olha o supino aqui, saiu aqui do grupo HIIT de 55 para 66. E o grupo do tradicional saiu, ou melhor, houve uma queda aqui. Eu presumo que isso não foi uma queda, viu, pessoal? Eu presumo que isso foi um erro de digitação. Na verdade, saiu de 59 para 67. Não é normal você submeter uma pessoa a treinamento resistido e a pessoa ter queda de força, não, viu? Normal você ter aumento. Ou manutenção, aumento. Não queda. Não uma queda tão significativa quanto essa. Então, eu vou ser ousado em dizer isso. Ele saiu de 59 para 67. Tá? Saiu de 59 para 67. Foram aumentos significativos e semelhantes. Portanto, os dois protocolos causaram aumentos significativos na força. Quanto aos parâmetros sanguíneos, né, colesterol, glicose, né, creatina quinase, ácido úrico, ureia, nada, não houve modificações não. Claro que não houveram modificações porque os valores estavam normais, porque eram pessoas saudáveis. Hormônios também tudo dentro da normalidade, não se modificou, eram pessoas saudáveis, né, cortisol, GF1, testosterona, tudo normal. Então vamos para as conclusões. O que é que nós podemos concluir com isso? Basicamente 4 coisas. A primeira é que adultos jovens fisicamente ativos podem realizar seguramente o treinamento resistido intervalado de alta intensidade. É um tipo de treinamento seguro. Primeira informação. Segunda informação, o HIIT aumenta a massa muscular e força num curto período de tempo. Em 6 semanas você já tem aumentos e aumentos significativos e semelhante a um protocolo tradicional. E não só no curto período de 6 semanas, mas no curto período de treino. Tipo, se tu gasta 1 hora para fazer um protocolo de treinamento tradicional, com o HIIT tu gasta muito menos tempo. Então a gente poderia até dizer que ele é um tipo de treinamento mais eficiente em termos de tempo, né? Terceira conclusão, o HIIT não melhorou o percentual de gordura, nem o gasto energético de repouso, não modificou isso. Talvez por causa da duração do estudo, que tenha sido curta, apenas 6 semanas. Talvez não se viu resultado em relação a isso, devido a esse tempo muito curto. E a última conclusão, a quarta conclusão, o HIIT pode ser uma boa alternativa de treinamento para quem não tem muito tempo para fazer exercício. É a única alternativa? Não, é uma ferramenta a mais que você deve inserir no seu treinamento. Você pode manipular as variáveis de treinamento de forma que os tempos de intervalo entre as séries fiquem curtos, para que você consiga treinar com uma maior intensidade de esforço.
né? Você mantém cargas altas, coloca intervalos ali curtos entre as séries, né? Leva a falha concêntrica, enfim, se você tem pouco tempo para treinar, essa seria uma alternativa para o teu problema de falta de tempo, ok? Então eu vou encerrar por aqui, eu espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.